Boa noite, gente. Nossa, boa noite, pessoal. Aí, agora deu uma melhorada. Show de bola, gente. Quem tá com frio aí? Tem muita gente com frio? Tá gelado, né? Esfriou assim. Que semana, né? Semaninha que pegou. Quem tá resfriado aí? Levanta a mão, assim. Tem muitos aqui. Então, eu também tô nessa fase. Então, pode ser que minha voz meio que fale, fique meio fanho, mas a gente vai até o fim aqui. Bom, gente, mês de setembro chegou e passou rápido, né? Para você passou muito rápido? Para mim passou voando. Eu não sei se é porque eu estou fazendo muita coisa, se o casamento está chegando, eu sei que assim passou voando o mês de novembro. E a gente nem imaginava, e daqui a pouco chegou esse mês que a gente já começa a pensar já em dezembro, né? Nossa, dezembro já está aí, as festas já estão aí, Natal já está aí, vou comer muito, então eu vou correr para a academia para poder fazer aquela compensação. Então, eu já vejo que tem muita gente indo para o parque, fazer aquela caminhada, indo para a academia. Minha noiva, por exemplo, pessoal, fez a inscrição da academia dela ontem. Né? Ela já deve estar pensando nas festividades de final de ano, casamento, aquela coisa toda. E é quando a gente começa a reavaliar um pouco das nossas metas, né? A gente começa a parar e, nossa, será que eu cumpri as metas que eu tinha para o começo do ano? E é quando a gente entra em desespero, porque muitas delas ficaram para trás. E a gente fica naquela, meu Deus, e agora? Né, eu deixei muita coisa, muitas das minhas prioridades mudaram, teve coisa que nem saiu do papel. E o mês de novembro tem uma outra coisa muito legal, uma temática muito bacana, que é um mês que a gente fala sobre esperança. É um mês onde a gente vê que o ano está acabando, mas a esperança de um ano que vai começar. Então, um ano cheio de esperança. E outra coisa que eu gosto muito do mês de novembro, porque é o mês da gratidão. E aí tem aquela coisa do Thanksgiving, jantar de ação de graças, e a gente faz todas as coisas bonitinhas, e aí a gente olha para o nosso pote da gratidão e vê que ele está vazio e começa a colocar um monte de coisa ali para poder encher ele, para em dezembro a gente abrir ele, tirar uma foto e ter com bastante motivo de gratidão, né? A gente começa a fazer essas coisas, e realmente, eu gosto muito de pensar, né, nesse mês de novembro, falando sobre gratidão. E se a gente fosse fazer uma autoanálise agora, meio desesperada, porque o ano está acabando, a gente vai ter muitos motivos para ser gratos a Deus. Não é verdade? A gente vai ter muitos. E a gente coloca coisas grandes, médias, as pequenas. A gente vai encher o nosso potinho de gratidão. Só que uma coisa que eu comecei a pensar, será que a gente já analisou ou pensou? Porque muitos motivos de gratidão a gente vai ter. Mas será que a gente já pensou se a gente tem motivos de ingratidão? Se a gente já foi alguém que foi alvo de ingratidão nesse ano? Se a gente já, ou a gente tem a característica, ou a gente é uma pessoa ingrata? A gente já pensou isso? Não, a gente não pensa nessas coisas. A gente só pensa na coisa boa. Então, eu fiquei pensando um pouco, falei assim, nossa, esse tema a gente vai falar sobre gratidão e tal, mas eu não queria ir no genérico, no comum. Porque se eu perguntar para eles, vocês vão ter motivos de gratidão? Todos vão dizer sim, sim. Só que a gente tem motivos de ingratidão que a gente cometeu com alguém, ou que a gente recebeu de alguém. E é isso que eu queria conversar um pouco com você, sobre a ingratidão. O que é a ingratidão? Segundo o dicionário, é uma qualidade ou ação de quem é ingrato. Falta de gratidão, falta de reconhecimento. A ingratidão é uma ação ou uma qualidade que muitos podem achar que não tem ela. Você pode achar assim, Arthur, eu não sou uma pessoa ingrata. Mas se você parar um pouco para analisar as situações da sua vida, ou o cotidiano da sua vida, você vai ver que em muitos momentos você acabou sendo ingrato em palavras, em ações, em situações. A ingratidão é uma atitude que ela é definida pela falta de reconhecimento do trabalho, ou de um esforço de outra pessoa para comigo. Às vezes, ingratidão é deixar de reconhecer ou de agradecer alguém que fez muito bem por você, ou até mesmo se recusar que existem razões para você agradecer a sua vida ou aquilo que você tem. Isso também é ingratidão. E por mais inofensiva que seja, a ingratidão, ela machuca muitas pessoas. A ingratidão, ela é prejudicial. A ingratidão é considerada por muitos estudiosos por aí que ela é a mais terrível, inatural e maléfica atitude do ser humano. É uma das piores atitudes do ser humano. E tem aqueles dois grupos de pessoas, né? Os que sofrem com a ingratidão
e os que praticam a ingratidão. Pode ser que você esteja nesses dois grupos. Eu estou nesses dois grupos. Sabe, porque eu tanto já vivi ingratidão, como também já pratiquei ingratidão. Porque eu sou pecador, assim como você. Sabe, então nós já vivemos ingratidão, nós já sofremos ingratidão. Quando a gente faz algo por alguém, aquela pessoa não se lembra, ou simplesmente te despreza depois que você fez. Sabe aquela pessoa que você investe tempo, investe dinheiro, faz de tudo por aquela pessoa, e logo depois aquela pessoa te troca, te esquece, ou faz algo contra você. Já viveu isso? Ou só eu vivi isso? Acho que todos nós já vivemos isso em algum momento da nossa vida, sabe? E a dor da ingratidão, ela é medida pela intensidade da pessoa que amamos, sabe? Então, quanto maior for o nosso amor pela pessoa, mas nós nos machucamos com a atitude de ingratidão dela. Isso acontece em muitas esferas. E, gente, o pior erro do ingrato é afastar as pessoas que se importam com ele, que verdadeiramente se importam com ele. Esse é o maior erro do ingrato. E a gente nem percebe. E a gente pratica isso de diversas formas. Nós praticamos a ingratidão nos nossos círculos de relacionamento. Por exemplo, nosso namoro, a gente pratica muitas vezes ingratidão. Nosso noivado, a gente pratica ingratidão. Nosso casamento, a gente pratica ingratidão. Sabe? A gente reclama muito, nas amizades a gente pratica ingratidão. Na família, a gente pratica muito ingratidão. Na igreja, a gente pratica muito ingratidão. No trabalho, a gente pratica muito ingratidão. Se eu não subir de cargo, se eu não fui reconhecido, por que eu vou me esforçar por essa empresa? Mas é essa empresa que está te dando uma oportunidade de trabalho para pagar as contas. Já parou para pensar nisso? Sabe, então a gente é ingrato com as oportunidades que aparecem. A gente é ingrato com muitas coisas que vão acontecendo na nossa vida. E a ingratidão, ela pode prejudicar tanto a pessoa que é ingrata, quanto as pessoas que estão à sua volta. E pessoal, lembra daquela lei da semeadura? Você planta, você colhe aquilo que você planta, certo? Você plantou, você vai colher algo. Se você planta ingratidão, o que você vai colher? Muitas vezes solidão, desespero e tantas outras coisas ruins. Sabe, então é uma opção você plantar, mas é uma regra você colher. Então aquilo que você planta, você vai colher. Sabe, então gente, uma das coisas que nós vivemos hoje, nessa questão de plantar e colher, se eu planto ingratidão, eu vou viver agora dos malefícios da ingratidão. E quais são os malefícios da ingratidão? O primeiro, o desânimo. A ingratidão parece que move a gente viver desanimado, porque a gente não vê esperança nas coisas. Outra coisa, desmotivação. A gente vive desmotivado, porque parece que a gente não vê esperança para o amanhã, sempre que a gente vive nessa reclamação. Outra coisa que vem no nosso coração é a frustração. Sei que está errado ali, mas é a ideia de frustração. Sabe, a gente se frustra e vai se frustrando porque a gente não vê esperança, a gente não vê uma solução. E daqui a pouco que vem? Raiva. A gente fica muito irado, porque as coisas não estão dando certo. E a gente fica irado com a pessoa, a gente fica irado com algo, com a situação, sabe? E a ingratidão vai gerando esse pecado que vai aumentando, daqui a pouco vem a incredulidade, então eu quero colocar Deus de lado, e daqui a pouco, então, a solidão, eu quero viver sozinho. Sabe, então, os malefícios da ingratidão vão levando um abismo ao outro, vai puxando pecados e mais pecados, e a gente vai entrando numa areia movediça. A gente vai se afundando. Mas, Arthur, quais são os sinais da ingratidão? Quais são os sinais da ingratidão? Me mostra que eu sou um pouco ingrato, Arthur. O primeiro, a gente tem dificuldade de agradecer. A gente só quer agradecer pelas coisas grandes que acontecem na nossa vida. Por exemplo, uma promoção de emprego, uma bolada que eu ganhei, ou um presente que eu tanto queria. E a gente só agradece pelas coisas grandes, mas nós não agradecemos pelas coisas simples da vida. O ar que nós respiramos, o lar que nós temos, a família que nós temos, a saúde que nós temos, o alimento que está em nossa mesa todos os dias, os bens materiais que nós temos, aquele seu celular rachado, é um bem material que você tem, que você pode agradecer, sabe? São coisas que nós não agradecemos. Agora nós vivemos o quê? Reclamando de tudo. Esse é um outro sinal.
um sinal de ingratidão é a incapacidade de reconhecer o esforço alheio. Sabe, a gente fica com aquela mentalidade que essa pessoa não fez mais que a obrigação. Não fez mais que a obrigação. Meu pai não fez mais que a obrigação em me dar isso. Minha mãe não faz mais que a obrigação do que fazer isso. Sabe, meu namorado não faz mais que a obrigação do que me dar isso. Meu noivo não faz mais que a obrigação do que me fazer isso. Sabe, a gente fica nessa. Aquela pessoa não fez mais que a obrigação. Mais que a obrigação. Sabe, às vezes a gente não para pensar que aquela pessoa deixou de fazer um monte de coisa para poder te ajudar. Deixou de lado várias coisas para poder te ajudar. Só que ela não conta. E aí, então a gente reclama da atitude daquela pessoa. Outra coisa que é um sinal de ingratidão são reclamações constantes. Constantes e constantes. A gente reclama pelo que tem, a gente reclama até pelo que não tem. Ou pelo que a gente acha que falta. A gente reclama. A gente reclama das pessoas que nos ajudam, porque elas não nos ajudam da forma que a gente quer que ela ajude. Porque eu quero que ela ajude dessa maneira, dessa forma. Então, se ela não me ajudar dessa forma, então esquece. A gente reclama. A gente fica bravo. A gente reclama de diversas dificuldades da vida. A gente reclama de acordar cedo. A gente reclama da segunda-feira. Sabe, a gente reclama, né, do trabalho. A gente reclama do chefe. A gente reclama do pão que está na mesa. A gente reclama que não é o café da manhã que a gente queria. A gente reclama que, poxa, não tem carne, mas tem ovo. A gente reclama. Sabe, a gente reclama de tudo que a gente tem. A gente reclama da política. E, nossa, que cenário que nós estamos vivendo, né, em relação a isso. Sabe, a gente reclama da política. A gente reclama do trabalho. A gente reclama dos amigos. A gente reclama da igreja. A gente reclama do lanche que tem na cantina. Sabe, a gente reclama do valor que a gente vai pagar no acampamento. A gente reclama do pequeno grupo que a gente participa. A gente reclama do líder que a gente tem. A gente reclama até das listas de música que o Pedrão escolheu para tocar no culto hoje. Sabe, a gente acaba reclamando. A gente reclama até do que o Arthur está falando. A gente reclama. Sabe, então, nós estamos imersos em uma geração que reclama de tudo. Reclama de tudo. E aí vai para os sites. Reclame aqui, bomba. O reclame aqui, bomba. Sabe, aquela coisa do... A Mari, a gente estava procurando um lugar para fazer lua de mel, né, para viajar para lua de mel. Aí daqui a pouco, o que ela foi fazer? Ela foi no Booking. E ela só viu reclamação. A galera só detonando. E ela, ai amor, eu estou com medo de ir para esse lugar. Agora eu falei assim, não, só vamos. Vamos curtir, vamos ter a nossa experiência. Só que se a gente for olhar os comentários, a gente só vê reclamação. Mercado Livre, a gente só vê reclamação. Sabe, até na nossa vida a gente vê reclamação. Porque vai no Twitter do jovem hoje. Agora tem uns que estão escondendo assim, né? Só reclamação. Sabe, vai na conta do Instagram de um jovem hoje. Só reclamação. Vai no Facebook da sua avó, da sua tia, dos parentes lá. Só reclamação. Só reclamação. Sabe, o Brasil... Gente, se alguém puder trazer um copo d'água para mim, eu agradeço. O Brasil tem o povo que mais reclama no mundo. Isso não sou eu que estou falando, isso são pesquisas que dizem. Que o Brasil é o povo que mais reclama no mundo. E reclama sem fundamento. E muitas das nossas reclamações são sem fundamento. Então a gente criou uma mania nacional de reclamar de tudo e todos. Nada está bom. E o problema às vezes não é reclamar, porque tem reclamações que são legítimas. Mas reclamar sem fundamento é o que mais a gente faz. A gente reclama todos os dias. Sabe, nós somos escravos da ingratidão. Nós somos escravos da ingratidão. E isso vai gerando desgosto da nossa vida. Sabe, então, nunca as coisas estão boas. Parece que tudo é ruim. E então a gente tem uma visão de vida pessimista. De que nada vai dar certo. De que tudo está indo de mal a pior. E com isso, a gente se torna uma pessoa tóxica. Uma pessoa chata. Uma pessoa que ninguém quer estar perto. E as pessoas vão se afastando de você. E o que acontece? A gente fica sozinho. A gente vive sozinho. Então, a ingratidão, pessoal, é o resultado de uma vida centrada em si mesmo. A ingratidão é o resultado de uma vida centrada em si mesmo.
Sabe, você mesmo é ingrato. E aí, gente, eu olho para a característica do povo de Deus e vejo ingratidão. Na Bíblia, eu vejo ingratidão. A gente vai lá para o Éden, lá para o jardim do Éden. A gente vê que a natureza do homem é a ingratidão. Porque lá, Adão tinha todas as frutas que poderia comer. Deus falou assim, Adão, você pode comer de tudo. O que Adão faz? Vai comer do fruto proibido. Ele escolhe a desobediência. Ele escolhe um ato de ingratidão. Aí a gente vê o povo no deserto. Sai do deserto. Deus vai lá, opera a mão poderosa. Tira o povo do deserto para ir para a terra prometida. E uma das primeiras coisas que o povo faz é o quê? Cria um ídolo. Cria um ídolo para si. Aí está lá o povo no deserto, Deus mandando maná, Deus provendo tudo aquilo que eles precisam para viver, e o povo continua o quê? Reclamando, e reclamando. Aí depois a gente vai ver em Juízes, aonde o povo ali não tinha um rei, eles reclamam porque não tinham um rei, mas eles iam de mal a pior. E aí para por aí no Antigo Testamento? Não, no Novo Testamento a gente vai ver muita reclamação. A gente vê um caso do próprio Jesus, haviam 10 leprosos, e ali então, Jesus vai até os leprosos e cura os 10 leprosos. 10 saem correndo, 9 vão embora, mas apenas um volta para agradecer Jesus por aquilo que ele fez. Olha só o quanto que nós somos ingratos. Como o povo de Deus é ingrato. Mas será mesmo que essa é a característica que um cristão deve ter? Se a gente pensar que existe um Deus que é criador, um Deus que nos ama, um Deus que tem todo o poder e um Deus que quer melhor para nós, a ingratidão deve ser algo que paire o nosso coração, motive a nossa vida? Eu acredito que não. E uma das coisas que eu aprendi com um professor no seminário, meu orientador, ele disse o seguinte: Arthur, a fé sempre é acompanhada da gratidão. A fé sempre é acompanhada da gratidão. Ela não pode andar sozinha. E então nisso eu comecei a pensar no texto de 1 Tessalonicenses 5,18, que diz: sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Paulo aqui está instruindo aquele povo de Tessalônica e dando uma das instruções mais belas do Novo Testamento, dizendo o seguinte: olha, sejam alegres, mas para vocês serem alegres, vocês precisam ser gratos. Vocês precisam exercer a gratidão. Então, o único jeito de acabar com esse problema que há no nosso coração, que é a ingratidão, é seguindo esse mandamento de Deus, de sermos gratos. E pessoal, a gratidão, ela é um ato de obediência. É um ato de obediência. Obediência à vontade de Deus. Porque olha o que a Bíblia diz: sejam gratos, pois essa é a vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus. Não, como filhos obedientes, nós precisamos obedecer o nosso Pai de forma constante, entendendo esse mandamento dele. Salmo 106, 1 vai dizer que Deus é bom, e por ser bom, nós devemos agradecer a Ele por tudo que Ele é, por tudo que Ele faz. Então, eu entendo que se alguém é bom comigo, eu logo agradeço. Não é verdade? Se alguém é bom comigo, eu logo agradeço. Agora, imagina aquele que é o ser todo-poderoso, cheio de toda bondade. Eu preciso ser agradecido a Ele todos os dias. Eu preciso me submeter a Ele todos os dias. Porque a cada manhã Ele me dá uma chance de recomeço. A cada manhã a misericórdia dEle se renova. E eu gosto muito de um texto de Filipenses 2, do versículo 14 ao 16, que vai falar sobre a salvação demonstrada. Como nós devemos demonstrar a nossa salvação. E o texto diz que nós devemos demonstrar a salvação de duas formas: sem queixas e sem questionamento. Sem queixas. O que isso significa, Arthur? Sem queixas significa de algo interno. Eu demonstro a salvação quando eu não reclamo dentro de mim, quando eu não alimento a raiva dentro do meu coração, quando eu não reclamo ou motivo meu coração a odiar o outro. Sem questionamento, sem discussão, é algo externo. É onde eu entro em debate, reclamo, exponho para fora, onde digo nada está bom. Então demonstrar a salvação é eu lutar contra essas coisas.
Eu logo no meu primeiro pensamento, não, eu não vou reclamar, eu vou glorificar a Deus, eu vou agradecer a Deus. Antes de proferir uma palavra, eu pensar, eu sei que essa palavra vai machucar pessoas, vai ferir pessoas, então eu vou mudar a forma de falar. Eu vou pensar de forma diferente. Então, a carta que Paulo escreveu para os filipenses e para os tessalonicenses está dizendo o seguinte: olha, se vocês querem ser felizes, se vocês querem ter a plena felicidade, agradeçam. Agradeçam. Vivam sem reclamação. Só que vamos parar para pensar aqui, hoje. Você, aqui, tem uma casa. Hoje, você aqui, tem comida na sua mesa. Hoje, você aqui tem uma roupa. Hoje, você aqui tem uma Bíblia, que você pode acessar em qualquer lugar. Sabe, tem muita gente que sonha em ter um pouco do que você tem. Um pouco do que você tem. Só que mesmo com o que temos, o que nós fazemos? Reclamamos. Reclamamos. E é por isso que o Evangelho hoje, ou os cristãos hoje, são motivo de chacota. Que é o povo mais reclamão da face da terra. O povo mais reclamão da face da terra. Mas nós precisamos entender que a nossa atitude de agradecer a Deus todos os dias deve ser lembrada, deve ser exercida por reconhecer e por lembrar de quem morreu por nós. Sabe, a salvação de Jesus não foi para um momento da minha vida, foi para toda a minha vida. Foi para toda a minha vida. Então, quando eu penso em motivos para reclamar, eu devo olhar para a cruz, porque é lá que eu vou encontrar razão para me alegrar, e com certeza uma razão para eu agradecer. Porque lá nele eu tenho tudo que eu preciso hoje. Então, quando eu olho para a Bíblia e diz que o amor de Deus dura para sempre, que o amor de Deus dura para sempre, então a minha motivação, o meu hábito de gratidão deve ser para sempre. Porque Ele não morreu na cruz por um momento da minha vida, Ele morreu para eu viver em todo momento da minha vida olhando para Ele, me entregando para Ele. Sabe, então não dá para viver uma vida longe dEle. Então por isso que nós precisamos ser gratos em tudo. Em tudo. Sejam gratos em todas as circunstâncias. Paulo está dizendo para o povo de Tessalonicenses: olha, agradeçam por tudo, sejam pelas coisas boas, sejam pelas coisas ruins, sejam pelas pequenas, pelas grandes, a que nos trazem alegria e também a que nos entristecem. Nós precisamos ser gratos por essas coisas, sim. Ser grato pela tristeza, pela dor, Arthur, sim, sim, pois é na dor que Deus nos forja, é na dor que Deus trabalha em nossos corações, é na dor que Deus nos faz mais fortes, porque Ele tem um plano para nossas vidas, porque a dor nos leva a aprendizados, nos leva a lições. Então essa situação, aparentemente difícil e impossível, vai sim, na ótica de Deus, nos fazer crescer. Sabe, na hora que a gente está passando pela dor e pela dificuldade, a gente não entende, a gente questiona, a gente reclama. Só que, pessoal, à medida que a gente caminha em obediência a Deus, quando nós olharmos para trás, quando a gente olhar lá para trás, para tudo que a gente passou, a gente vai virar e ver essa situação, nós vamos levantar a mão para o céu e vai dizer o seguinte: ó, Deus é bom, Deus é bom, Deus me fez crescer, Deus me moldou. Aquela situação parecia difícil, mas eu estou aqui para contar uma história de que, cara, Deus caminhou comigo e me fez suportar. Eu vou olhar para trás e vou glorificar Ele por tudo que Ele fez. E aí então nós vamos entender todo esse processo e aquilo que Ele quis que nós passamos. Então nós devemos agradecer por tudo. Mas nós temos o grande problema, que a gente só quer agradecer pelas coisas grandes e não pelas pequenas. As pequenas nós desprezamos, as pequenas a gente não quer, sabe? Mas à medida que a gente pensa dessa forma, na medida que a gente pensa e age dessa forma, a gente não exerce a gratidão como Deus quer que a gente exerça, sabe?
Porque Deus quer nos levar a entender que nas pequenas coisas Ele está. Nos pequenos detalhes Ele está. No pequeno cuidado Ele está. E à medida que a gente agradece a Deus pelos pequenos detalhes que Ele nos proporciona na vida, nós vamos nos apaixonando por Ele. Nós vamos nos apaixonando por Ele. E à medida que a gente se apaixona por Ele, agradecendo pelas pequenas coisas, nós vamos ver o nosso Deus muito maior. Muito maior. E então, quando Ele nos coloca em coisas grandes, nós vamos ficar constrangidos pelo quão bom Ele é, o quão poderoso Ele é. Mas enquanto a gente não exercita isso, a gente só reclama. E a gente vai vendo Deus se tornando pequeno. E mais pequeno. Pessoal, não reclame quando Deus te diz um não. Não reclame quando, poxa, eu estou esperando um negócio e Deus disse que não é agora. Não reclame. Deus não está dizendo um não para você porque Ele não quer te dar. Deus está dizendo um não para você porque esse não é o melhor. Porque esse não é o melhor. Porque Ele quer te dar o melhor. Então não reclame, mas agradeça. Agradeça pelo dia. Agradeça pela comida que você tem. E muitas outras pessoas estão passando dificuldades por aí porque não tem. Agradeça pela roupa que você tem. Agradeça pelo tênis que você tem. Agradeça pela sua Havaiana que está ali, ó, arrebentando, está quebrando tudo. Mas agradeça. Sabe, agradeça pelos amigos que você tem. Pela família que você tem. Por mais, Arthur, por mais que a sua família seja desestruturada. Poxa, Arthur, minha família está indo de mal a pior. Agradeça. Ore por ela. Clame por ela. Batalhe por ela. Agradeça pela proteção que Deus te dá todos os dias. Agradeça pela sua casa, agradeça pelo seu carro, agradeça pela condição financeira que você está. Poxa, Arthur, mas eu estou numa condição financeira assim, trash. O negócio está no vermelho, está indo de mal a pior. Agradeça, vai que Deus faz um milagre. Entende? Agradece, levanta a mão e recebe, né, aquela hora. Agradece, sabe, agradeça. Agradeça por tudo, porque a gratidão traz alegria ao coração. A gratidão, ela traz alegria ao coração. Olha só o que o texto de Salmo 50, 23 diz. A gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhes revelarei a salvação de Deus. Sabe, a salvação é um pacote completo. Quando eu penso que a salvação é apenas para Deus me levar para o céu, quando eu penso que a salvação é apenas para Deus perdoar os meus pecados, eu não estou pegando o pacote completo. Porque a salvação também quer trazer satisfação ao meu coração. A salvação também quer trazer prazer de vida, sentido para a minha vida. A salvação muda quem eu sou por completo. Então, a gratidão é um ato de sacrifício que traz alegria ao nosso coração. Pois a gratidão é uma luta contra o pensamento pessimista. É uma luta contra o pensamento negativo. Sabe por que o pensamento negativo, o pecado quer fazer com que o pensamento negativo reine, viva, cresça no seu coração. E você seja enganado por ele. O pecado quer roubar a motivação e a imagem pelo qual nós devemos ser gratos. É isso que o pecado faz. Mas o exercício da gratidão nos faz, nas situações ruins, procurarmos motivos que glorifiquem a Deus. O exercício da gratidão nos leva a soluções em diversas situações. Pois mesmo que a gente esteja em uma situação ruim, mesmo que eu esteja em uma situação ruim, se eu me lembrar o motivo pelo qual eu sou grato, entendendo que Deus é bom, isso me traz esperança para qualquer tipo de situação. Isso me traz esperança. Então, a gratidão é uma forma de adorar a Deus. Porque quanto mais gratos, menos tristes nós seremos. Quanto mais gratos a Deus, menos tristes nós seremos. Porque a gratidão, a alegria em Cristo Jesus, que Ele nos chamou para viver, nos faz completos. Nos faz completos. A gratidão, ela quebra o coração ingrato.
A gratidão, ela quebra essa mentalidade de reclamar de tudo, pois o meu coração sabe e tem a certeza de que Deus está cuidando de mim e não vai deixar faltar nada. Não vai faltar nada. Agora, se eu perceber que eu sou ingrato, que eu tenho atitudes de ingratidão, eu preciso analisar meu coração, porque pode ser que Deus não está sendo suficiente no meu coração. Deus não é o centro do meu coração. Coisas são o centro do meu coração. E se coisas são o centro do meu coração, se outros ídolos são o centro do meu coração, com certeza, consequências de pecado e situações que vão te levar para mais longe de Deus, você vai viver. Então preste atenção nisso. Qualquer murmuração ou reclamação, não é uma murmuração com algo, pessoa ou situação, mas a reclamação e a murmuração é contra o provedor do algo, da situação. Então nós estamos reclamando diretamente de Deus. Nós estamos reclamando das coisas que estão acontecendo na nossa vida, estamos reclamando da fonte de toda a vida, de quem está nos permitindo viver aquela situação. Então nós estamos reclamando diretamente a Deus. Isso é um pecado. Por isso que a murmuração ela é tão grave. Ela é um pecado que habita no nosso coração. E gente, eu quero compartilhar com vocês o quanto no seminário eu reclamava. No seminário, no Palavra da Vida, eu reclamava. Eu reclamava que o pão era o mesmo todos os dias. Eu reclamava que era frango todos os dias. Eu reclamava que tinha que acordar cedo todos os dias. Eu reclamava que tinha capela, que é o culto matinal todos os dias. Eu reclamava do tempo de leitura que tinha, porque eram livros gigantes. Eu reclamava. Eu reclamava que eu via Deus abençoando muitas outras pessoas, mas não me abençoava. Eu reclamava. E chegou um dia que eu fiquei devendo o seminário. Já contei essa história para alguns, mas acho que para outros é novidade. Mas eu cheguei a dever R$ 4.500 para o seminário. Eu fui convidado a sair do seminário. E teve um dia que eu fui fazer um trabalho de grego, eu não estava conseguindo fazer, porque minha cabeça estava ocupada com a preocupação, com a visão pessimista de que eu tinha que sair do seminário, que não ia dar certo, de que as coisas já eram agora, que tudo que eu busquei e queria na minha vida não vai dar certo, de que Deus errou na minha vida, de que Deus errou no plano que tinha para mim. E com essa mentalidade, eu comecei a andar. E tem um caminho lá no seminário que é cheio de árvores. E eu olhei para o céu e falei assim: Deus, pode ser que essa seja a última vez que eu estou olhando para esse céu, nesse lugar, que é o seminário. E eu sentei ali, na escada do meu quarto, do meu prédio, e comecei a chorar. Chorar muito, frustrado, triste. Só que uma hora eu parei e pensei assim: por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou chorando? Sabe, e parece que a gente gosta de encontrar motivos para lamentar e chorar, né? E eu ficava naquela, querendo criar motivos para chorar mais, para me entristecer mais. Só que eu falei assim: não, eu não vou andar dessa forma. Eu falei assim: Deus, eu estou triste, eu estou muito machucado, eu estou magoado, estou frustrado, desanimado. Mas Deus, quem me trouxe para cá foi o Senhor. E se o Senhor me trouxe aqui, é o Senhor que vai sustentar. Então, independente do que vai acontecer, se eu for sair, ter que trabalhar, juntar dinheiro para pagar o seminário e voltar daqui a 2 anos, que assim seja. Se não for para voltar para o seminário, Deus, que assim seja. Se for para o Senhor fazer um milagre e pagar essa conta, que assim seja. Deus, eu não quero mais me comparar com ninguém. Eu sei que muitos viveram experiências. Tem gente que está vindo aqui no seminário, Deus, e o pai está pagando para ser uma casa de recuperação para o filho. E eu estou aqui querendo te adorar, mas Deus, não me importa mais isso. Que seja feita a tua vontade.
eu não quero mais reclamar. Eu só quero agradecer por toda a dádiva que o Senhor me fez viver até aqui. Porque muitas coisas eu aprendi aqui, e com essas coisas eu quero caminhar e repassar. Eu fiz essa oração, gente. E fui embora do seminário, das férias. E aí eu fui para Recife, pregar num acampamento, no Palavra da Vida Nordeste. E lá, Deus fez coisas surreais acontecer, incríveis. Pré-adolescentes confessando Cristo Jesus, familiares ali, tendo encontros com Jesus, sabe, coisas incríveis aconteceram. E aí Deus começou a confirmar, dizendo assim, olha, eu não te abandonei, calma aí, espera. E chegou um dia do culto da fogueira, lá no acampamento. E aí nessa do culto da fogueira, eles me tiraram do culto da fogueira. E aí então, eles falaram da minha situação, eles levantaram uma oferta, todos os acampantes, os familiares levantaram uma oferta. E quando eu fui receber a oferta era de R$2.500. Já me deu uma esperança, eu falei assim, nossa, glória a Deus por isso, Deus, Tu és muito bom. E isso aconteceu na quinta-feira. A sexta-feira era o último dia de pregação. E eu estava escrevendo sobre Romanos, ia pregar sobre Romanos, onde Romanos diz que a tribulação, a provação produz para nós caráter aprovado, quer nos levar a viver um caráter aprovado. E na hora que eu estava escrevendo isso, daqui a pouco pinta uma mensagem no meu celular. Você acabou de receber um depósito de R$600. Aí eu, peraí, o que está acontecendo? E aí então eu saí do seminário, vim para a igreja, e daqui a pouco, mais pessoas vindo e querendo me abençoar. Eu sei que faltava só, acho que R$400 para pagar o seminário. E eu falei assim, eu vou lá agora no seminário para pagar essa dívida. E quando eu cheguei lá, eu perguntei, Gerson, eu quero acertar minha dívida, para poder voltar no próximo semestre. E ele falou assim, Arthur, vamos lá, vamos ver quanto que está a sua conta, vamos ver como está essa dívida. Eu falei assim, não, Gerson, aquilo que me foi me passado é que eu tenho uma dívida de R$4.500. Ele falou assim, não, Arthur, peraí, deixa eu ver aqui. Na hora que ele abriu, ele viu que a minha dívida era de R$3.500. Aí ele falou assim, oxe. Eu falei assim, Gerson, por que de R$3.500? Ele falou assim, porque veio alguém que se descreveu como anônimo e pagou R$1.000 da sua dívida. Então com isso, eu consegui quitar toda a dívida do seminário, ter um dinheiro a mais e poder voltar. E eu concluí o seminário sem dívida nenhuma. Nenhuma. Porque eu tomei uma decisão de mais agradecer do que reclamar. Sabe, de confiar nele. De confiar totalmente nele. Então que o seu pedido seja esse. Como o de George Egbert, que diz, Senhor, deste-me tanto, dá-me mais uma coisa, um coração agradecido. Deste-me tantas coisas, tantas, milhares, que eu não tenho nem como contar, mas me dá mais uma coisa, um coração agradecido. Um coração agradecido. E como conquistar esse coração agradecido, Arthur? A primeira coisa que você deve fazer, ore. Ore muito. Ore muito. Sabe, não gaste 10 minutos da sua vida murmurando. Gaste um minuto da sua vida orando. E você vai ver grande diferença que Deus vai fazer no seu coração. 1 minuto orando. E você vai ver Deus fazendo grande diferença no seu coração. Reclame menos, agradeça mais. Sabe, troque a murmuração por gratidão todos os dias. Há estudos da neurociência que têm mostrado o poder grandioso que o hábito da gratidão exerce em nossa vida. Quanto mais nós somos gratos, mais o nosso corpo sente alegria, sente energia. Pesquisando sobre isso, eu vi uma afirmação do Gustavo Hermes, que diz o seguinte, que o hábito da gratidão, o exercício da gratidão, te ajuda a dormir melhor. Faz você acordar se sentindo descansado, sentindo que tem mais energia, mais disposição. Então eu convido você a fazer um exercício. Sempre que você for dormir, encostar sua cabeça no travesseiro, pensa em 3 motivos. 3 motivos pelo qual você é grato a Deus por aquele dia. Faça disso um exercício na sua vida. Sempre que você for dormir, se for deitar, pense em 3 motivos pelo qual você é grato
a Deus por aquele dia. Experimenta isso e veja como que vai ser os seus próximos dias. Eu tenho certeza que você vai experimentar a paz de Deus, que excede todo entendimento. Porque a primeira coisa que você vai fazer ao acordar é lembrar de que Ele continua sendo bom, de que Ele continua sendo Deus. Terceiro, lembre-se da bondade de Deus. Lembre-se da bondade de Deus. Não deixe os pensamentos pessimistas tomarem o seu coração e a sua mente. Sabe, relembre de todas as coisas que Deus faz por você, que Deus é por você, das promessas que Ele tem dito a você, das coisas boas que Ele já fez a você. Às vezes você tem dificuldade de lembrar disso. Vai lá e faz um potinho da gratidão. Vai lá, faz uma lista da gratidão. Vai lá, escreve, coloca post-its no seu quarto, aonde você vai bater o olho e vai lembrar das coisas que você é grato a Deus. Sabe, exercite isso em sua vida. Lembre-se da bondade dEle. E quarto, confie em Deus. Confie em Deus, pois Ele tem o melhor para você. Para refletir e praticar. Primeiro, a fé é sempre acompanhada da gratidão. Então, se eu tenho fé em Deus, o hábito que enche meu coração não é a ingratidão, mas é a gratidão a Ele, porque todos os dias Ele é bom para com as nossas vidas. Segundo, a gratidão é uma atitude de obediência que traz alegria ao nosso coração. E terceiro, seja grato por tudo. Seja grato por tudo. A gratidão nos faz ver o agir de Deus. A ingratidão nos cega para ver o agir de Deus. A gratidão nos leva à esperança, mas a ingratidão nos leva à escuridão. A gratidão nos faz lembrar quem Deus é. A ingratidão nos faz esquecer quem Deus é. Porque a nossa mente, a mente da pessoa ingrata, não consegue lembrar da bondade de Deus. Porque o que está em sua mente, o que está em sua atenção é a preocupação, é o problema, é a ansiedade. E não é o Deus que tudo pode, o Deus do impossível. Sabe, a gratidão nos faz lembrar o quanto Deus é bom, mas a ingratidão nos faz reclamar. Então que a gente entenda que a gratidão em Deus preenche a nossa alma, preenche a nossa alma. A gratidão a Deus guia o nosso caminho e ilumina a nossa vida. Sabe, a gratidão em Deus preenche a nossa alma, guia o nosso caminho e ilumina a nossa vida. Então nós não somos gratos porque somos felizes, mas a gratidão nos torna felizes. Então eu não sou grato para ser feliz, eu sou grato porque eu já sou feliz em Cristo Jesus, porque Ele me enche de tudo que eu preciso, e a Bíblia nos demonstra isso, dizendo que nós devemos nos alegrar nele constantemente. Alegrem-se no Senhor, mais uma vez vos digo, alegrem-se, tenham por motivo de alegria passar por provações, o justo se alegrará, a alegria do Senhor é a nossa força. Canta, ó minha alma, de alegria, porque me repouso no Senhor. Então a Bíblia nos convida, nos convoca a viver em eterna gratidão ao Deus que morreu por mim e por você. E não só morreu por mim e por você, mas também cuida de você, pega você pela mão aonde você está e te coloca no lugar aonde você vai encontrar paz, gozo, restauração, porque não há poço tão profundo que a mão dele não possa alcançar e te transformar. Não há poço tão profundo que a mão dele não possa alcançar e te transformar. Por isso que eu amo esse Deus. Por isso que quando eu olho para a dificuldade, por mais difícil que ela seja, eu sei que para mim, ela pode parecer impossível, mas para o Deus que me ama, não é impossível. Para o Deus que te ama, não é impossível. Então pare de dar atenção ao pessimismo, ao negativismo.
Você não foi chamado para olhar para baixo, você foi chamado para olhar para o alto. Porque é isso que Salmos vai dizer. Eleve os meus olhos para o monte, porque é de lá que vem o meu socorro. E o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra. Feche seus olhos. E eu queria te convidar agora a pensar. Poxa, Arthur, novembro é um mês de pensar em motivos de gratidão. Mas eu quero convidar você a pensar agora nos motivos ou nas atitudes de ingratidão que você recebeu ou que você promoveu. E a primeira coisa que eu quero convidar você a fazer é pedir perdão a Deus. Porque todo ato de ingratidão não é para com a pessoa, não é para com algo, não é para com a situação, é diretamente para Deus. Então que você peça perdão, primeiramente a Deus. Segunda coisa, que você agora nessa oração, agradeça. Agradeça. Agradeça pelo bom cuidado que Ele tem com você, toda vez que você abre os seus olhos e respira. Agradeça, todas as vezes que você, por mais que você fale, poxa Arthur, eu não tenho força para levantar, mas ainda assim Ele te dá força para levantar. Agradeça. Porque mesmo que você pense, poxa Arthur, eu estou caminhando sozinho, você não está caminhando sozinho. Agradeça, mesmo que o seu lar pareça que não está dando tudo certo, tudo indo de mal a pior, agradeça. Poxa Arthur, a conta não está fechando, agradeça. Poxa Arthur, as dificuldades parecem que vão ficando maiores e maiores e maiores, agradeça. Agradeça pelo seu trabalho. Agradeça pela sua saúde, agradeça pela sua família, agradeça por essa igreja, agradeça pelas pessoas que estão à sua volta, agradeça pelos seus amigos, agradeça. E torne isso um hábito constante em sua vida, pois você vai experimentar a alegria de Deus, porque Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. Deus, eu quero te agradecer, Pai, por esse dia. Te agradecer, Deus, por esses jovens que aqui estão. Te agradecer, Deus, pela tua boa mão sobre nós. Te agradecer, Deus, pelo teu sustento que não falha. Te agradecer, Deus, pelo teu cuidado amoroso. Te agradecer por morreste naquela cruz para transformar a minha realidade. De uma pessoa perdida para uma pessoa amada. Tu mudou, Deus, o meu passado. Tu mudou o meu presente e Tu mudas o meu futuro, porque tão bom é o Senhor, e a Tua bondade dura para sempre. Então nos faz, ó Deus, repousar nessa Tua bondade, nos faz confiar, Deus, nessa Tua bondade. Muda a motivação do nosso coração, antes, Pai, da reclamação vir à nossa boca, que o Teu Espírito Santo nos transforme, e nós venhamos a proferir palavras de gratidão, palavras de louvor, palavras de honra ao Senhor, e assim, Deus, nós venhamos ter uma visão de vida transformada, uma mudança de realidade que somente o Senhor pode proporcionar. Então nos ajuda, Pai, a levar a alegria do Senhor em nosso coração e assim tocar, Deus, muitas outras pessoas que estão vivendo em trevas, que estão vivendo em tristezas, que essas pessoas possam ser tocadas pelo Teu Espírito e vençam a depressão, vençam a ansiedade, vençam as dificuldades e creiam no Senhor que é todo poderoso. Nós cremos nisso, e é nisso que nós pedimos, Pai, atua em nossos corações, pois a Tua bondade dura para sempre.